Todo poder e glória ao Senhor Jesus, amém? Que bom estarmos nessa manhã mais uma vez para orar, para ouvir a palavra, para nos deixar tocar pelo Espírito Santo, que nos edifica de uma forma pronta e marcante. Estava ouvindo aqui a palavra sobre a convocação de oração e me veio à mente coisas tão preciosas, né? Uma das experiências boas que eu tive na Coreia foi ver um movimento de intercessão que estava se levantando na Coreia por todo o mundo. Eles estavam levantando 1 milhão de crianças. Havia um cartaz e vários quiosques onde as pessoas estavam mostrando isso, e as famílias envolvidas. E a meta era 1 milhão de crianças intercessores, principalmente eles estariam orando pela China e pela Coreia do Norte. E aquilo me deixou muito impressionado com esses movimentos mundiais de oração. E a Coreia tem umas coisas que só eles têm, né? Você tem uma ideia, onde nós estávamos reunidos, era de um empresário, e esse empresário muito rico, presbiteriano, ele era dono de um time de futebol. Um time de futebol chamava Aleluia Futebol Clube. Então, o povo ia para os estádios, ele se tornou um time profissional, só que o povo, em vez de gritar gol, gritava aleluia. E no estádio, no intervalo, eles pregavam o evangelho para todos que estavam presentes. Foi uma estratégia desse empresário, contratando os melhores jogadores profissionais, e o time começou a ganhar muito. Mas a meta dele era o evangelho. Então, o pessoal ia para a igreja, para o estádio, para gritar aleluia, 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 o tempo todo. Eu tive um privilégio de conversar com alguns desses jogadores. Então, são coisas que a gente vai tendo essa memória, nessa época de evangelismo mundial, de oração mundial, todo mundo está falando sobre isso. Esse é o grande tema, né? Veja, nós estamos falando de oração nacional em março. Maio está sendo marcado também para um dia mundial de evangelização. Milhões de pessoas orando e trabalhando e fazendo melhor. Tudo isso está dentro do meu tema aqui, que é os imperativos de uma igreja que se transforma para transformar. Senão a gente vai ficar sempre patinando. Eu gostaria de colocar... Hoje eu estou concluindo esses 3 estudos sobre esse tema de transformado para transformar, e depois nós vamos retomar, nós tivemos com o corpo pastoral. Vocês lembram que eu fiz um estudo do Gênesis até Malaquias sobre a salvação no Antigo Testamento. Agora nós vamos continuar. Eu quero pegar o Novo Testamento e pegar o tema da salvação, dessa gloriosa salvação, dessa nossa redenção em Cristo, trabalhando todo o Novo Testamento, livro por livro, para que você tenha uma segurança muito clara, biblicamente, para compreender a salvação. É interessante que eu tenho aprendido que nós precisamos permanentemente estar repetindo uma verdade para que essa verdade grave. A questão é matemática, é constância e matemática. Quando você ouvir com foco uma coisa 6 vezes, você nunca mais esquecerá. Essa é a técnica. Então, você precisa ouvir esses conceitos, e eu vou repetir algumas vezes aqui os conceitos outra vez, para que você grave isso. E a ideia é gravar mesmo. Não deixe que o seu cérebro fique vagabundo. Ele muitas vezes não quer gravar as coisas, né? E é muito importante que você esteja aprendendo coisas novas. E quanto mais você aprende coisas novas, nunca diga que você não tem cabeça mais para aprender. Isso é uma mentira, e já é considerado uma mentira científica, né? Você tem uma cabeça para aprender sempre, o cérebro sempre fará novas conexões.
Há uma pesquisa agora com pessoas com 90 anos, e eles descobriram que pessoas com 90 anos, o cérebro dele continua criando sinapses, e aprendendo muito, e aprendendo sempre. Então, quem ensinou isso para você, você não tem mais cabeça, é o diabo, que ele quer que você fique logo com Alzheimer, e quer ficar logo com Parkinson, porque ele não quer você melhorando cada vez mais. Então, joga fora no lixo essa ideia, ela é falsa, o mundo já descobriu isso, está faltando a igreja descobrir isso. Então, você pode aprender mais, aprender sempre. Eu li sobre um japonês que com 97 anos começou a estudar francês e aprendeu, né? Então, o cérebro sempre vai criar novas sinapses, isto é, novas conexões. E você pode melhorar sempre, você pode aprender sempre. E quanto mais você aprende, melhora a sua vida emocional, física e espiritual, e ainda você corre o risco de viver mais. Não sei se é um bom risco para você ou não, mas você vai vivendo mais e melhor, né? A neurociência diz que ninguém é o mesmo mais do que 2 minutos. Então, daqui 2 minutos, ou você vai melhorar ou vai piorar. Ou vai aprender ou vai desaprender. Ou vai ficar mais jovem ou mais velho. Ou mais velho. Depende de você. Então, por isso que a igreja é um grande lugar para você desenvolver, para você aprender coisas novas. Eu tenho uma determinação na minha vida. Eu quero aprender mais, aprender sempre. E fazer isso para a glória de Deus. Então, quem estiver perto de mim vai aprender sempre. Não tem jeito. Então, eu quero convidar você para vir para a escola dominical. Tem coisas maravilhosas para a gente aprender e para a gente avançar sempre. Avançando sempre. Avançando sempre. Tem um cientista que eu admiro muito, chamado Edgar Morin. Ele diz o seguinte, é um judeu, né, de origem francesa. Ele diz assim: tudo que não regenera, degenera. Tudo que não regenera, degenera. Sua vida espiritual, se ela não regenerar, degenera. Sua inteligência, se não regenerar, degenera. Seu corpo, se você não regenerar, degenera. Até as mulheres sabem, se ela não regenerar o cabelo, em 1 semana o cabelo degenera. Não tem jeito. Tudo que não regenera, degenera. Então depende de você. Então a sua vida espiritual, a igreja é essa possibilidade de a gente estar permanentemente regenerando para não degenerar. Certo? Então, eis o caminho para nós aqui nesse estudo. Eu quero retomar o versículo básico nosso. Eu vou voltar sempre no começo aqui outra vez, né? Os imperativos de uma igreja que se transforma, nós vimos já, e o texto básico é: se o machado está cego e não for afiado, é preciso muita força, é mais sábio usar a sabedoria. Então, a ideia nossa é dizer que nós temos que estar reformando sempre, renovando sempre, e nós somos de uma igreja que diz que sempre reformando, isto é, sempre mudando, sempre avançando, sempre uma forma nova. Muitas vezes isso virou só um título e não uma prática. Eu gostaria que nós fizéssemos uma prática, renovando sempre. Eu disse a vocês que nós temos que trabalhar 4 pilares básicos, né? Esses pilares básicos é clarificar, cultivar, construir e conectar. Vamos gravar isto. Você precisa clarificar o chamado de Deus na sua vida. Você precisa cultivar um caráter cristão, construir uma vida de comunhão e de relacionamentos saudáveis. E hoje eu quero dar o tema 4, conectar. Eu fiz para você gravar, claro, usando só a letra C. Então você vai observar: clarificar o chamado em Cristo, clarificar o chamado em Cristo, clarificar o chamado em Cristo é o primeiro tema. E isso tem a ver com o chamado para ser e o chamado para fazer. Depois nós falamos sobre cultivar um caráter cristocêntrico. Fica bem claro para você cultivar um caráter cristocêntrico. Eu quero enfatizar mais uma vez isto, que
O alvo é Cristo. É permanentemente Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Queria que vocês observassem, quando vocês estivessem ouvindo palestras, e hoje é muito comum você ouvir mensagens pela internet, sempre observe o caráter Cristo. Veja se o pregador está dando ênfase em Cristo. Se ele não estiver dando a ênfase em Cristo, ele pode estar te dando só um projeto de autoajuda humana. E isso não leva a nada. Leva a você ficar empolgado e é fogo de palha. Tem um texto, preciso depois olhar esse texto lá nos profetas, ele diz, não acenda fogo estranho, mas também há um outro que diz, cuidado com faíscas. E eu vejo que quando os pregadores pregam e ele não está embasado em Cristo, não passa de faísca. Não incendeia nada. Então nós temos que ter esse princípio. É um princípio reformado. Cristo, 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 Cristo. Alguns de vocês sabem que eu tenho sido professor de uma escola nos Estados Unidos, no curso de doutorado de Holland, de Michigan, com brasileiros. E eu estou mais ou menos orientando 6 ou 7 teses de doutorado. E eu me impressiono muito com alguns alunos que estão fazendo pesquisas profundas, né? Eu já disse isso, mas vou repetir. Um pastor da Assembleia de Deus, ele está fazendo uma pesquisa sobre as pregações nas igrejas. E é assustador o resultado. Ele diz, olha, tem grandes pregadores no Brasil que conseguem falar 1 hora uma mensagem de pregação e não falaram uma única vez a palavra Jesus Cristo. E ele está detonando. Ele diz, eu vou levar bordoada, mas eu vou colocar, claro, nessa tese de doutorado, onde está Cristo nas nossas pregações. Sentei com ele essa semana, almocei com ele. É impressionante o resultado. E é uma pesquisa científica. Vai ser revelador isso. Onde está Cristo nas mensagens? Onde está Cristo na adoração? Então, eu estou bem baseado quando estou falando isso, com muita base. Cultivar um caráter cristocêntrico. Onde está Cristo na nossa mensagem, na nossa vida? E se Cristo não está no púlpito, você acha que vai estar na vida das pessoas? Muitas vezes as pessoas pensam em Jesus, apenas ele salvou e Jesus no passado, não é uma realidade. E as pessoas não estão vivendo o maná cada dia. Você lembra que Cristo é o pão vivo que desceu do céu, ele é o maná. E maná você tem que comer todo dia. Então, a nossa vida tem que ser cristocêntrica. Se você não estiver vivendo um caráter cristocêntrico, você não está vivendo um caráter cristão. Não está deixando e está degenerando a sua vida de fé e a sua vida de experiência. Isso tem sido uma tragédia e muitos filhos estão abandonando a fé porque eles não estão vendo o caráter de Cristo nos seus pais. E o culpado disso também é uma igreja que não se transforma, não se renova para transformar. E a morte da igreja começa no púlpito. Esse é um ponto que eu vou bater muito forte. Tenho batido isso no seminário, tenho batido isso no doutorado, tenho batido isso nas mensagens. Nós temos que voltar cada vez mais para essa verdade fundamental. Então, você precisa, se quer ser transformado, cultivar um caráter cristocêntrico. Por isso que eu estou dando bem ênfase nesse toque. Essa é a chave de tudo. Daí você precisa, com a base disso, você vai no terceiro ponto, que nós já falamos, construir uma comunhão crescente. Então, o alvo da igreja deveria ser sempre aprender a colher e cuidar. Deve ser o alvo das nossas células, deve ser o alvo da igreja como igreja. Como nós podemos cuidar mais e acolher mais, seja nos grupos pequenos, seja na igreja, uma igreja que seja acolhedora e cuidadora, porque esta é uma crise do mundo atual. E eu dei muita ênfase a semana passada
todas as vezes que aparecem na Bíblia, uns aos outros, né? Então, a Bíblia está cheia da realidade do uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. E há uma crescente preocupação no mundo atual, que é o lugar do outro. Isso é, usando uma palavra mais técnica, alteridade. O que é alteridade? A preocupação com o outro, né? O outro é uma realidade eterna. Nós somos chamados a viver em comunhão. Somos membros, lembra que a Bíblia diz, uns dos outros. É muito comum hoje as pessoas dizerem que são membros de Cristo, do corpo de Cristo. Mas, biblicamente, não é possível você ser membro do corpo de Cristo sem você ser membro uns dos outros. E há uma ideia por aí que ele pode ser a igreja sozinho. Não existe um corpo com membro sozinho, né? A Bíblia diz, vós sois membros de Cristo e uns dos outros. A parte membro de Cristo todo mundo gosta, mas quando é um dos outros, complica, né? Uns dos outros também está na Bíblia. Esse um dos outros mostra que eu não posso estar isolado. Não existe igreja de pessoas isoladas. Somos chamados à comunhão. E o problema não são os outros, o problema sou eu mesmo. Então nós precisamos crescer nisto. Se queremos ser transformados, precisamos ser mudados para dar lugar ao outro, né? Então, aqui chegamos a um ponto que nós temos que afiar o machado, conectar os contextos com compromisso. Como que você pode fazer isto? Essa é uma pergunta. Então, conectar a cultura, conectar a vida, conectar a realidade. Como que Deus pode usar você onde você está? Então, a grande questão é engajar-se na sua cultura. Às vezes, isso significa conhecer pessoas na cultura. Qual é o meu lugar? Qual é o meu espaço? Como que eu posso tocar a vida onde a vida está? E Jesus é o grande exemplo disso. Jesus tem a mensagem de Jesus é uma mensagem, a gente diz que é a mensagem do caminho. Por que é a mensagem do caminho? Porque Jesus vai ao encontro. Você vê que Jesus ressuscita e o primeiro ato maravilhoso de Jesus Cristo é no caminho. Ele vai caminhando no caminho de Emaús. É uma prova básica que o ressuscitado é o ressuscitado do caminho. E é um convite para eu e você para dizer que nós temos que aprender a viver o Evangelho no caminho. A aula que Jesus dá é uma aula no caminho, é uma aula na viagem, mostrando algo maravilhoso, que o ministério da igreja é o ministério viatorum, isto é, a caminho, é um ministério em indo. No caminho é onde as pessoas estão. É o contato com a vida. Uma coisa é você ser um crente dentro da igreja, outra coisa é você ser um crente fora da porta da igreja. Você tem que lembrar sempre que Jesus foi crucificado fora do acampamento. A Bíblia diz que o cordeiro tinha que ser morto fora do arraial. Isso mostra que o lugar de Cristo é o Cristo fora das portas. A igreja primitiva teve um problema com medo dos judeus. A Bíblia diz que eles estavam de portas trancadas. E quando veio o Espírito Santo sobre a igreja, a primeira verdade que aconteceu é que eles se viram fora das portas. O Pentecostes aconteceu na rua. Aconteceu dentro, mas colocou eles fora das portas. O medo colocou eles dentro de portas trancadas, mas o Espírito Santo colocou eles na rua. É conectando com a cultura. Eles foram cheios do Espírito Santo e de repente estavam falando
a língua dos povos. Estava falando a língua dos pecadores para os pecadores entenderem o Evangelho. Isso tem uma metáfora muito grande para nós, quer dizer, conectar a cultura é qual a linguagem que está sendo falada ali fora. Muitas vezes nós falamos uma linguagem que eles não entendem. Sabe por quê? Porque nós não conectamos a cultura. Eles têm que entender a nossa cultura para entender o que a gente está falando, em vez de a gente entender a cultura deles para eles entenderem o que a gente quer dizer. Isso é muito perigoso quando você não conversa com o mundo, não conecta com o mundo. Por exemplo, você chega com a palavra e diz, você precisa da graça do Espírito Santo. Aí eu falo assim, eu comprei lá no Jornal 3 e fiz uma propaganda, custa tanto, para alcançar a graça do Espírito Santo. Você falou uma coisa, ele entendeu outra. Porque o que ele entende de graça não é o que você entende de graça. O que ele entende do Espírito Santo não é o que você entende do Espírito Santo. E sabe o problema maior? Que muitas vezes você está falando para ele de Deus, ele está pensando no Deus que ele pensa que é Deus. Aí você fala de um Deus, ele está entendendo outro. Porque ele tem um Deus que é um ídolo, criado por ele. Você está falando de Deus para ele está entendendo. Como que você conecta a cultura? Como que você conecta a vida? Deus é um Deus que ele se fez comunicação, ele é comunicação. Jesus é o símbolo de toda a comunicação, ele é a mensagem, ele é a comunicação, ele é o símbolo, ele é a verdade, ele é a fala, ele é a voz de Deus. Deus se faz nosso vizinho, se faz nosso parente, vem morar conosco. Isso é conectar a cultura. Então, gente, às vezes significa ajudá-los a entender as necessidades e aceitar a cultura. Ir ao encontro das pessoas onde elas estão, ver quais são as suas necessidades. Isso é conectar a cultura. Como que o Evangelho pode se tornar concreto, não apenas uma voz, mas mãos, pés, ter a totalidade da vida. Estabelecendo intencionalmente relações significativas na cultura. O que significa estabelecer intencionalmente relações significativas na cultura. Projetos sociais, trabalho voluntário. Como que nós podemos ter sinais visíveis que o reino de Deus está envolvido, conectando a vida, conectando a cultura? Muitas vezes nós não conhecemos mais ninguém, nós perdemos esta festividade do conectar os seres humanos. O ser humano está ficando cada vez mais isolado e não conecta mais. É muito comum você ver aquelas fotos agora, todo mundo junto com o celular na mão, ninguém olha na cara do outro. Tem gente já na frente do outro escrevendo pelo WhatsApp. Não tem mais olho no olho. O marido e a esposa já conversam um com o outro pelo celular, lá no quarto e na sala. Ou manda um recado para o outro. Ou preciso falar com você. Pode falar. Está falando só no celular. Nem se vê mais. É assustador falar um negócio desse, mas as pessoas estão perdendo. Nós estamos hoje na sociedade mais conectada e as pessoas mais isoladas de todos os tempos. A solidão no meio da multidão. É igual elevador, não tem um lugar que você está mais isolado do mundo do que o elevador, com o elevador cheio. Você está sozinho com todo mundo. É mais ou menos isso que acontece. É uma sociedade que perdeu o outro, então nós precisamos aprender a ter conexão. Isso significa organizar tempo para tocar a vida. Gente, eu estou falando em tocar a vida, as pessoas muitas vezes passam pela vida, mas não tocam a vida, não tocam a existência. Eu vou usar uma palavra aqui em inglês, que eu gosto muito dessa palavra, que é a palavra crescer, para vocês usarem o G, o R, o O e o W. Crescer e fluir. Eu gosto muito dessa metáfora, crescer, nós precisamos crescer. Então, crescer na cultura, vocês vão entender as letras aqui.
Quando você pega o G, você tem a palavra, podia ali fazer em português bem ser goal, né? Então você podia go, quando você coloca o alvo, a meta, onde chegar? Qual a meta da sua vida? Então você precisa ter uma meta, você tem que ter um alvo para alcançar pessoas. O R seria a realidade. Qual é a realidade? Qual a realidade que você vive? Qual a realidade que as pessoas estão? O que elas estão fazendo? O O seria quais são as opções? O que você pode fazer? O que pode ser feito? Gente, essa pergunta, ela depende muito das áreas da nossa vida. Quais as opções? Quais as opções? Seja numa empresa, seja numa escola, seja na família. Quais as opções? Quais as opções da sua vida de oração? Quais as opções de conectar a cultura? Quais são as necessidades do povo? Então, essas opções são muito interessantes. São muito interessantes. E o W é o will, que em inglês seria o futuro. Qual é a esperança? O que eu posso fazer? Qual a esperança que eu tenho? E aqui eu vou contar uma história que mexeu muito comigo no meu ministério, no início do meu ministério. Eu saí aqui do Paraná e fui para São Paulo fazer a faculdade de teologia. Faz tempinho, gente. Em 1974, eu terminei a faculdade de teologia em São Paulo, fazendo 2 faculdades naquela época. Eu me lembro que, logo depois eu me tornei pastor e o Espírito Santo me chamou para voltar para o Paraná. Eu fui ordenado em São Paulo. E me casei, e daí nós voltamos para Maringá, e eu fui assumir uma igreja de Maringá. E foi a segunda igreja de Maringá. Eu me lembro que um dia eu estava na igreja e eu recebi uma visita. E a visita me surpreendeu, que era o padre da paróquia da igreja da Vila Operária. E ele fez questão de me visitar, e eu o recebi, e ele disse, eu sei que você é o pastor da igreja, e eu preciso falar com você. Eu fui colocado nessa paróquia, e eu tinha um alvo na minha vida, eu queria conectar todas as pessoas que fazem parte. Eu peguei o mapa de todos os quarteirões, que é o lugar, e eu tomei uma decisão, eu vou visitar todas as casas. E ele foi batendo de casa em casa, e se apresentando casa por casa. E ele fez uma ficha de todas as famílias. E ele diz, eu estou aqui por 2 razões. Primeiro, porque você está dentro do meu perímetro, você é o pastor, e eu prometi em todas as casas, eu vim aqui para orar com você. Segundo, eu vim para dizer para você que nós precisamos salvar esse povo. E eu vou dizer para você, tem mais crente nessa região, fora da igreja, do que dentro da igreja. E se você quiser, eu te dou todas as fichas. E você pode trabalhar também com os católicos. Nós precisamos levar essas pessoas a Cristo. Gente, eu tinha 26, 27 anos, ouvindo uma coisa dessa. Aquilo foi um impacto tremendo na minha vida. Eu não preciso dizer para vocês que a gente passava em frente àquela igreja católica e não via lugar. Tinha mais gente fora do que dentro. Ele fez uma revolução lá. Por que eu estou contando isso? Porque ele fez exatamente isso. Conectou a cultura para saber o que o povo precisava. Orando, ouvindo as pessoas. Aquilo foi a única coisa que eu ouvi falar de alguém ter feito isso alguma vez. E lógico que aquilo foi para mim um exemplo, e eu comecei um ministério de muita visitação. Eu nunca visitei tanto na vida como naquela época. E realmente Deus fez algo maravilhoso e a igreja cresceu demais, né? Demais por causa disso. Por isso que eu digo, na vida, ou você é um exemplo, ou você é um aviso. Aquele padre foi um exemplo para mim. E
E eu quis ser um exemplo também. Então, você é aviso, ou você é exemplo. Então, aviso é aquela pessoa que você olha e diz, olha, nunca faça o que ele faz. Nunca viva o que ele está vivendo. E todo mundo que você lembrar, você sabe que pessoas são aviso ou são um exemplo. Pastores são um exemplo. Eu vi agora há pouco um testemunho aqui maravilhoso, que mais um pastor vindo aí, né? E o cara acabou lembrando de algo que eu disse para ele essa semana. Essa igreja tem um DNA de gerar pastores, tá? A última vez que eu me lembro de ter encontrado o reverendo João Batista Ribeiro Neto, ele dizia que com toda alegria, assim, aquele jeito que ele falava, né? Você lembra dele? Ele dizia, você sabe, eu contei, nós já geramos 28 pastores. Isso naquela época, né? 28 já tinham saído, já tinham virado pastor. A igreja estava começando, né? 10 anos, 15 anos, né? Eu era um, né? E ele abraçava porque ele sabia que era um dos filhos do ministério, né? Então, eu acho que alguém precisava fazer um negócio desse ali. Quem sabe você podia fazer isso, botar o nome de todo mundo que passou por aqui, hoje é pastor ou virou pastor. Acho que seria te dá um trabalho, por exemplo, porque você conheceu todo mundo, né? Então, eu acho que a gente ia ficar surpreso. Olha, naquela época ele já me falou 28. Eu não sei quais são esses 28 daquela época, né? Mas é uma coisa impressionante. É uma história, não é? É uma história. E a gente nota que depois eles saem daqui e se tornam bons pastores em todos os lugares. Isso é uma unção da igreja, é um DNA, né? É um DNA, é uma transformação para transformar. Se tem igreja que mata pastor, essa daqui gera pastor. Acho que vocês têm que louvar a Deus por um negócio desse, né? Então, é glorioso e é inspirador. Pastores e pastoras também, né? Vamos deixar bem claro isso. Então, nós temos que crescer. E depois que crescer, temos que fluir. Temos que fluir. Crescer e fluir. Então, guarda essa expressão, né? Aqui eu quero colocar para vocês, ligado com esse crescer, 7 hábitos que estão dentro dos 4 Cs. Você lembra que eu chamei lá chamado, conectar a cultura, construir o caráter e construir a comunidade. Você precisa de 7 hábitos, desenvolver 7 hábitos. Primeiro, ouvir. Precisa ter a capacidade de ouvir, a capacidade de escutar. Se eu quero conectar a cultura, a primeira coisa que eu tenho que não é falar, é ouvir. Jesus, quando conectou a mulher samaritana, ele começou a ouvi-la. O ouvir é o primeiro ato para conectar a cultura. O problema de muitos crentes é que ele já chega falando, ele não chega ouvindo. Por isso que os colegas falam, ele é um chato, está querendo me converter. A primeira coisa é ouvir. Ouve as necessidades, né? Como que você pede água para uma mulher samaritana? Começou a ouvir. Você vai ter que vir sempre aqui, mas eu tenho uma água para te dar que você não conhece. Já começou a conectar. Qual o assunto? Água, poço. Jesus ouve as pessoas. Então nós temos que ter essa habilidade de ouvir. Ouvir o clamor do mundo, ouvir o coração das pessoas, ouvir os colegas. E aí que entra o cuidar. Outro ponto que nós precisamos aprender é celebrar a vida, celebrar a alegria de viver, celebrar. Muitas vezes a gente é muito restrito e não celebra a existência. Celebrar é se alegrar com as pessoas como elas são, não ficar julgando-as, mas celebrando a vida, celebrando o sucesso delas. Descobrir a estratégia, depois eu vou voltar nisso. Treinar, nós vamos estar permanentemente treinando. Treinando é um aprendizado constante.
Gente, a pior coisa que eu tenho notado nas igrejas na minha vida é que muitas pessoas se julgam orgulhosas demais e elas não querem mais ser treinadas, não querem avançar. Elas vão se tornando donas da verdade. Muitas vezes eu tenho algo para ensinar para a pessoa, ela começa a querer dar aula, porque ela não quer ouvir para aprender. E é muito comum isso. É mais ou menos o seguinte: Deus está fazendo algo assim, aí ele já interrompe você e não quer ouvir, e fala assim, deixa para lá, vai ficar sem saber o que eu ia te ensinar. Porque a pessoa não quer ser treinada. E não é fácil isso. E eu tenho dito, eu vou dizer para vocês a verdade, muitas vezes para pastores é mais difícil ainda. Ele começa a ter o rei na barriga e aí ele não quer aprender mais nada. É difícil. Eu já falei para congresso só de pastor, como é difícil ele descobrir que não sabe, que ele pode melhorar, que ele pode aprender. Isso é uma tragédia na vida cristã. E gente ainda que acha mais espiritual, tem uns que são assim super crente, aí eles não aprendem mesmo, fica encalhado, passa 20 anos e está do mesmo jeito. Não avança. Então nós precisamos de treinamento. Quem? Eu, você, cada um de nós, temos que aprender sempre. Então aprenda primeiro uma coisa, que você não sabe. Você não é o centro do mundo. Você não sabe tudo. E você tem muito para aprender. Essa capacidade de ser treinado tem que se tornar um hábito. Desejo de aprender. As pessoas que terminam bem a vida, eles nunca param de aprender. Nunca param de avançar. Esse é um ponto fundamental. E discipular, quer dizer, sempre saber que eu posso ser essa inspiração para discipular outros. Gerar outros com a mesma visão. Ser uma inspiração para os outros avançarem sempre. E desafiar, ser permanentemente desafiado. O desafio é desafiar você mesmo. Desafiar a dar um passo a mais. Desafiar a romper a mesmice. Não é fácil você romper a mesmice. Romper o quase, a bomba. Eu falei domingo passado, a bomba do quase. Quase. Tem gente que vive no quase e não avança. Então você precisa ter uma determinação nisso. Esses hábitos são fundamentais. Quando eu digo ouvir, a Bíblia diz em Tiago 1,19, pronto para ouvir e tardio para falar. O que nós temos normalmente nós somos prontos para falar e tardio para ouvir. Ninguém me ouve, as pessoas falam. E nós precisamos aprender a ouvir, principalmente ouvir a voz da sabedoria. Uma coisa boa é ouvir a voz das pessoas mais idosas. Então, quando eu sou capaz de ouvir, você, além de saber o que já sabe, aprende coisas que você não sabe. Então, essa habilidade de ouvir, e a Bíblia ordena, pronto para ouvir, tardio para falar. A gente esquece que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, quer dizer, precisava ouvir pelo menos o dobro, do que fala. E o ouvido é só para ouvir, a boca ainda você usa para comer. Quer dizer, a turma está usando a boca demais em vez de ouvir, ou usar o ouvido demais. Então, esse é um princípio bíblico que precisa alterar a vida da gente. Cuidar. Cuidar significa cuidar pessoalmente. E quando eu digo cuidar, é cuidar em oração também. Porque muitas vezes nós não cuidamos das pessoas orando por elas, pedindo a Deus sabedoria, como que eu posso cuidar. Paulo falava que ele tinha um cuidado pela igreja de Deus, e ele orava diariamente por eles, ele tinha um coração amoroso. O que eu posso fazer para ajudar a igreja? Esse cuidar pessoalmente é conhecer as pessoas nas suas necessidades fundamentais. Muitas vezes ela precisa de um abraço, muitas vezes ela precisa de um encorajamento, muitas vezes ela precisa de uma palavra de incentivo. De vez em quando eu encontro jovens dizendo que a minha vida acabou, eu não consigo mais fazer nada na vida. Eu falei, que acabou, rapaz? Você está começando a vida agora. Toma uma determinação, tenha uma atitude de mudança.
A atitude é a única coisa que ninguém pode roubar de você. A atitude é sua. Você decide a sua atitude. É a sua atitude que vai determinar a sua vida. O problema não são os problemas, o problema é a sua atitude. Como é que você vai reagir a isso? Você pode decidir que o que as outras pessoas fazem, o que o mundo faz, não determine a sua atitude. Então, atitude é algo que você tem domínio. Quantas vezes eu tenho que falar isso para jovens? Os pais têm que falar isso para os seus jovens, para os seus filhos, netos. Mude a sua atitude e você muda a sua vida. Progredir é uma questão de atitude. Então, isso é cuidar do outro. Ouvir, cuidar. Orar especificamente. Eu acho tão maravilhoso esse ministério da oração que, se nós tivéssemos noção disso, nós oraríamos mais. Porque a Bíblia diz que muito pode a súplica do justo. Eu acho que todo mundo que está aposentado precisa começar um ministério de intercessão. Vou falar por quê? Porque se você está aposentado é porque agora Deus está chamando você para um ministério novo. Então comece, faz uma lista de intercessão e orar. Deixa o Espírito Santo colocar uma agenda no seu coração. Deixa eu dizer melhor isso. Peça para o Espírito Santo da agenda dele de intercessão, de oração. Faça parte da agenda do Espírito Santo. Ele está procurando você para isso, chamando você para isso. Ele vai te dizer, ora por todos os pastores da cidade, ou ora pelos pastores da sua igreja, ora pelos pastores do mundo. Quem dá a agenda? Deixa ele colocar a agenda. Fala, vamos orar juntos. O que eu tenho que fazer para orar? Você está tendo a agenda de Deus. Isso é cuidar. De quais amigos eu tenho que orar? Orar pelos membros da igreja. Orar pela igreja da cidade. Orar por outros povos. Eu tenho tido uma agenda de orar pelos bebês que estão no ventre dos filhos de Abraão, dos filhos de Ismael, de Isaac. E isso é gostoso fazer isso, porque eu sinto o Espírito Santo me dando uma força. Eu tenho outras agendas, não podia colocar tudo, mas à medida que eu vou deixando o Espírito Santo colocar, eu estou cuidando. Sabe o resultado disso? Na eternidade você vai ter uma fila dizendo, você orou por mim, por isso eu estou aqui. Vai ser uma celebração eterna. E quantas vezes a gente fica aqui, não faz nada, fica assistindo um monte de programa de televisão de tonto, falando para tonto, para levar a tonteira nenhuma. Perdendo tempo. Oração, lembra da vozona dele? Muita oração, muito poder. Ernesto Nini. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu estava citando Stanley Jones. Agora, veja uma coisa, nós podíamos orar mais. A gente perde tempo demais com coisa, falando mal dos outros. Ora pelos outros, em vez de falar mal dos outros. Entre na agenda do Espírito Santo. Vou repetir, entre na agenda do Espírito Santo. O Espírito Santo, qual a tua agenda de oração? Qual a tua agenda de oração, Senhor? Qual a tua agenda de oração? O Espírito Santo chama você. Ele está esperando você para colocar a agenda dele. Isso é cuidar. Cuidar em oração. Tem muita gente que não ora nem pela família. Nem pela família. Gente, como pode isso? O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus, à direita do Pai, intercede pelos seus filhos. Então, nós precisamos entrar nessa agenda de Cristo, nessa agenda do Espírito. Eu estou dizendo para vocês celebrar, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor que sonam toda a terra. Em Zacarias tem um texto que diz assim, não despreze os pequenos começos, celebre. Muitas vezes a gente para, de celebrar as coisas pequenas da vida.
Nós temos que celebrar mais. Gente, olha que maravilha. O Evangelho chegou a você. Celebra isso. Você está vivo aqui hoje, num culto de adoração a Deus, aprendendo a palavra. Celebre isso. Quantos de nós estamos celebrando a alegria de viver em Cristo? O privilégio de ser salvo. O Evangelho chegou a nós. Celebre. O culto tem que ser celebrativo, adoração celebrativa. Celebre. Celebre as vitórias dos seus filhos, netos, da sua família. Celebre a saúde que Deus tem te dado. Muitas vezes tem gente que só acorda reclamando. Ele não celebra a saúde. A doença ele reclama, mas a saúde não reclama. Ele tem mais saúde do que doença, mas ele não celebra a saúde que tem. Mas reclama a doença que tem. Ele dá mais valor na dor do que na falta de dor. Celebra. Quando você celebra a vida, as pessoas notam que você toca a cultura. Você é uma pessoa celebrante. Alegria contagia. Se você chegar com essa alegria toda, assim, com essa celebração, por que está tão alegre? Porque Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Mas conta para mim, o que está acontecendo? Pronto, você conectou a cultura. Porque o mundo está precisando de pessoas que celebrem. Aprenda a celebrar mais, né? Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem pedra principal nas mãos de Zorobabel. Quer dizer, tanta gente que desprezou os pequenos começos, diz, vocês vão se surpreender, vocês vão ter que celebrar, porque Deus fará grandes coisas a partir de coisas tão pequenas que você fez. Muitas vezes, coisas tão pequenas que você fez, lá onde você trabalha, onde você está, aquilo gerou uma semente. É tão maravilhoso isso. E as pessoas querem saber qual é o segredo. Qual o segredo de tanta celebração? Estratégia. Estratégia é você superar os bloqueios, otimizar os recursos que você tem, ordenar prioridades. Quais são as prioridades que você tem? O que você pode organizar melhor a sua vida para ela conectar o mundo, conectar a vida, planejar sequências, né? Discernir onde Deus está trabalhando, onde que Deus está trabalhando, o que Deus está trabalhando, o que Deus quer fazer onde você está. Você compreender que onde você está é um lugar onde Deus colocou você. E Deus colocou você para brilhar a face de Cristo. Para você dizer, Senhor, faça com que as minhas atitudes tão pequenas possam glorificar Teu nome. E aí foi que eu descobri que gestos pequenos podem ter a grandeza de Deus. Muitas vezes até o jeito que você cumprimenta uma pessoa, você irradia a vida. Eu lembro de um presbítero em São Paulo, muito amigo, faleceu recentemente, Alírio. Ele irradiava uma alegria tão grande. E eu lembro que eu saía com ele de vez em quando, porque quando eu fui para lá, eu fiquei muito na casa deles, por causa me adotaram na casa. Ele era muito hospitaleiro com a família. E ele dizia que as pessoas ligavam para ele na segunda-feira, não tinha nenhum motivo, e dizia assim, eu estou te ligando porque eu estou triste, e eu sei que só o teu bom dia muda a minha vida. E ele realmente dizia, bom dia, um abraço. E a pessoa levava um susto assim, e dizia, por que tanta alegria? E ele dizia, porque Deus tem mudado a minha vida cada dia. E as pessoas começaram, e ele levou tanta gente para a igreja, porque as pessoas faziam, qual o segredo desta alegria, né? E eu nunca vi naquela igreja do Moinho Velho chegar um visitante, que aquele presbítero não ia lá dar um abraço e convidar ele. Tinha os olhos para ver as pessoas. E ele, para você ter uma ideia, todo mundo que trabalhou com ele foi a Cristo, todos. Ele converteu todo mundo. Todo mundo que trabalhou na casa, a empregada doente, todas se converteram.
E no final ele comprou uma Kombi só para levar os vizinhos para a igreja. Ele fazia 2 viagens. E era maravilhoso ver aquele brilho. Sabe por quê? Porque ele celebrava, e ele discernia o jeito de Deus trabalhar nas pessoas. Deus trabalhando nas pessoas. Cada um tem um jeito, é uma personalidade, né? Que a gente chama de uma personalidade brilhante. Mas ele deixava o Cristo que moveu a vida dele, fluiu como um rio de águas vivas, levando pessoas a Cristo. E, sem saber, ele estava mudando a minha vida pastoral também. Né? Quanta coisa eu precisei mudar durante toda a minha vida. E continua mudando ainda. Eu quero convidar você a compreender isso, a estratégia. Qual a estratégia de Deus usar você? Cada um de vocês tem um dom diferente, um jeito diferente, uma personalidade diferente, mas ela precisa ser colocada estrategicamente nas mãos de Cristo para que o Espírito Santo use para o louvor da glória do Pai. É isso que é a estratégia. E treinamento, oportunidade de crescer em novas habilidades, é o que estamos fazendo aqui, expandir recursos e conhecimento. Nós temos que reexpandir recursos. Quais são os recursos de Deus, os nossos potenciais? Como nós podemos aumentar nosso conhecimento na palavra, conhecimento de Cristo, conhecimento das pessoas, conhecimento dos estilos diferentes das pessoas, integrar novas competências. Você é carregado de competências que Deus quer descobrir em sua vida e você não descobriu. São habilidades e competências que glorificam a Deus. Né? Você já imaginou quanta competência tem em você que nunca foi ativada e que pode glorificar a Deus na sua vida? Habilidade de comunicar, de falar, de pregar, de dar palestra, de se colocar à disposição, de servir, né? São prioridades que Deus quer colocar em nossa vida. A minha pergunta tinha que ser essa, eu e você tinha que perguntar, Senhor, o que eu posso ser que eu ainda não sou? O que eu posso ainda fazer que eu ainda não fiz? O que eu posso ser em tuas mãos que ainda não ativou? Tire os bloqueios. Deixa eu dizer de novo, tira os bloqueios. Você pode chegar a ser mais, você pode surpreender a você mesmo. Deixa Deus surpreender você e seja uma surpresa de Deus para a igreja, para o mundo. Para de olhar negativamente, olha com estratégia, treinamento. Isso significa discipular, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo chegou a um ponto e disse, olha para mim, eu sou imitador de Cristo, eu estou seguindo a Cristo. Pode ser meu imitador, eu estou cada vez mais parecido com Jesus. Já pensou que isso é orgulho? Não, isso é autenticidade, ele estava sendo autêntico. Me siga, vocês vão estar bem, porque o meu negócio é Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é discipulado. E desafiar, ser encorajado a agir. Diga ao povo de Israel que marchem. Muitas vezes a gente fica enroscado e não anda, não faz. Faça. Diz ao povo de Israel que marchem. Muitas vezes a gente fica assim muito passivo, não age, não faz, haja, vá em frente, dê passos, comece, vá em direção, diga, Senhor, eu estou indo, eu farei isso, rompa as barreiras, não deixe o diabo te segurar com um não, deixa o Espírito Santo dizer sim, avance. Mais ou menos aquela situação, o sujeito estava lá doente, com a mão mirrada, Jesus disse, vem para o meio. Ele foi. Ele podia dizer assim, não, se o senhor quiser me curar, o senhor vem onde eu estou aqui, não vou não. Vem para o meio. Aí diz assim, estende a tua mão. Você imagina, ele está com a mão mirrada, ele vive escondendo a mão, porque tem com a mão mirrada, ele vai esconder a vida toda, né? E Jesus ordena o oposto, diz, estende a tua mão, mostra onde está o teu problema. Cadê a tua vida mirrada? Estende a tua vida para servir a Deus agora. Não, o senhor não sabe, eu tenho uma vida mirrada desde que eu nasci, já nasci mirradão. Estende a tua vida, coloca aqui nas mãos de Cristo. Você consegue estender a mão mirrada na presença de Jesus?
Aquilo que você esconde de todo mundo, você coloca na frente de Jesus, e na hora que ele estende, ela está curada. Isso é ação. Isso é dizer, está aqui. Uau! Você pensou a celebração dele? A mão foi curada na hora, porque você pega a mão mirrada pela fé e obedece Jesus. Ele estendeu a mão e ela foi curada. Vem para o meio. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Tudo aquilo que o diabo diz que você não pode, você não é, você não consegue. Você diz, Senhor, obrigado. O Senhor está dizendo, faça. Eu vou agir. Conecte sua cultura. Vai ser diferente. Eu era tímido até ontem, até agora. A minha vida não é mais mirradamente tímida. Eu vou ser mais expressivo da vida de Deus. Colocar as coisas melhor. Diz ao povo de Israel que marchem. E o povo começou a orar, porque quando viu o problema, ficaram orando. Deus falou, agora não é hora de oração, agora é hora de marchar. O problema da igreja é esse, tem hora que é hora de marchar, ele quer orar, e na hora de orar, ele quer marchar. Não, tem que ser no comando de Deus. Agora marche, vá em frente. É isso, desafio. E quando você tem isso, você tem o glow, crescer, o alvo. Qual é o seu alvo? Qual o foco? Foco, meta. Realidade, qual a sua situação? Sabe o que determina a sua decisão? O que está impedindo você de fazer mais? O que você pode fazer a respeito? Eu gosto muito dessa pergunta. O que você pode fazer a respeito? Quanto que você está comprometido? Crescer é isso. É você agir diante da realidade e descobrir as opções, o que pode ser feito a respeito. Qual a criatividade divina à disposição da sua vida? Que possibilidades você ainda não pensou? O que faria se tivesse recursos? Pare para pensar agora e diga, Senhor, coloca teus recursos na minha mente, na minha vida, no meu ser. Deus te deu potenciais maravilhosos, coloque nas mãos de Cristo. Isto é opção. A opção de você colocar a mão mirrada na presença de Cristo. Colocar 5 pães e 2 peixes nas mãos de Cristo. Ver a criatividade divina. Quando Moisés estava bem deprimidão assim, falou, Senhor, não dá não, o que eu faço? Deus fez uma pergunta para ele, o que tens nas mãos? Ele disse, um cajado. Ele disse, é suficiente, joga ele. Coloca nas minhas mãos. E Deus começa o milagre com um simples cajado. É isso que eu quero dizer para você, você tem que colocar nas mãos de Cristo, essa é a opção. Nas mãos do Espírito Santo, essa é a opção. Não importa o que é, coloca nas mãos de Cristo, né? E você tem os recursos de Deus. E aí, ação. Qual a opção que parece melhor? Qual a opção para você escolhe fazer? O que você necessita conhecer? Quando você vai começar? Eu preciso de ajuda, quem pode ajudar? Muitas vezes eu preciso de ajuda, de mentoria e outras coisas. Isso é uma igreja que se transforma. Então, gente, eu vou dizer, é hora de fluir, é hora de discernir, de descobrir, de desenvolver, de depender de Deus. É hora de fluir. Onde Deus está trabalhando? Como Deus quer que eu participe disso? Descubra isso, desenvolva. Quais são os próximos passos? Dê um passo de cada vez, mas vai avançando sempre. E dependa de Deus, de que mais eu preciso para realizar os sonhos de Deus em minha vida. Eu preciso de quê? Lembra, Maria precisou de Isabel. O projeto é maravilhoso, o que eu faço? Como é que vai ser isto? Procure Isabel. E ela ficou 3 meses lá. 3 meses de discipulado, 3 meses de treinamento, 3 meses de exemplo, 3 meses de encorajamento, 3 meses de vida. Por quê? Porque o maior projeto da história está em andamento. Maria não pode estar sozinha, ela precisa de Isabel. Todos vocês, em qualquer sonho e projeto, você precisa de uma Isabel. Procure a Isabel. Para realizar os sonhos e os projetos de Deus. Dependa de Deus. Eu termino com essa frase, dependa do Espírito Santo. Somente Ele pode produzir uma igreja transformada para transformar.
Então, com isso eu concluo esse estudo para que você grave isso na sua mente. Clarifique o seu chamado. Cultive um caráter cristão. Construa uma comunidade de relacionamentos saudáveis. E conecte a cultura do seu mundo para que Deus o use em ação para a honra e para a glória de Deus. Oremos. Pai, que o Teu Espírito complete nossas vidas, o desafio desta manhã, e o Teu nome seja honrado e glorificado. Que sejamos uma igreja que seja transformada para transformar. Em nome de Jesus oramos, para a Tua glória e honra. Quem crê e recebe diz. Amém.